A história começa com o abismo ameaçando destruir a cidade natal de Noel. E o que é esse abismo? Você pergunta. É uma floresta mágica que surge quando o ar fica tão saturado de mana que parece que alguém virou uma mangueira de água e esqueceu de desligar. Essa floresta conecta o mundo humano com o reino demoníaco chamado o Vazio. E quanto mais fundo o abismo fica, mais criaturas poderosas saem de lá, como se estivessem saindo para um happy hour no mundo humano. E adivinha? Hoje à noite, o abismo atingiu uma profundidade de 12. Sim, isso mesmo, 12. O que significa que uma criatura mortal conhecida como Lorde está prestes a fazer sua entrada triunfal. O avô de Noel, Brandon, um verdadeiro caçador de monstros, quer convocar o mais forte dos buscadores, o lendário Sobra-Morte. Ele se prepara para a batalha enquanto a ameaça se aproxima, segurando sua arma e murmurando para si mesmo que nunca imaginou que teria que usá-la de novo. Ele dá uma olhada nos preparativos e, com uma expressão de quem já viu muita coisa, ordena a Noel que fique no abrigo, dizendo que a ajuda vai chegar em breve. Mas Noel conhece bem seu avô. Sabe que a ajuda não vem, é tipo esperar um ônibus em dia de greve. Brandon está se preparando para enfrentar o Lorde sozinho e Noel percebe que seu avô está determinado a derrotar a criatura com suas próprias mãos, como um herói de filme de ação. Com toda a confiança do mundo, Brandon lembra Noel para não duvidar dele e pergunta se ele esqueceu quem é. Sobra-Morte. Um nome que causa arrepios em todo mundo, até nos demônios. Ele promete proteger Noel com sua vida, e Noel chama por ele enquanto ele se afasta. Enquanto Brandon se prepara para o combate, ele pensa em dizer a Noel que um homem nunca pode deixar ninguém olhar para ele de cima para baixo, não importa a situação. Mas, claro, Noel está lá escondido, ouvindo tudo e pensando em como a vida pode ser estranha quando seu avô é uma lenda viva prestes a ter uma luta de tirar o fôlego. Noel estava lá, escondido como um gato assustado embaixo da cama, sua mente correndo a 1000 por hora pensando em seu avô. O terror o envolvia como um cobertor de retalhos enquanto os momentos se arrastavam mais devagar que uma lesma em um dia quente. Eventualmente, não aguentando mais, Noel sai do abrigo e dá de cara com Brandon, que estava tão machucado que parecia um quebra-cabeça montado com peças faltando. Brandon, com aquele olhar de quem já viu de tudo, reflete sobre seu destino e admite que até mesmo Sobra-Morte tem seus limites. Ele dá uma de sábio e explica a Noel que esse é o caminho dos buscadores. Escolher uma vida de combate é como fazer um acordo com a morte, que sempre está lá, dando tchauzinho de longe. Apesar de estar todo ferrado, Brandon pergunta a Noel se ele ainda quer ser um CR, mesmo sabendo das encrencas que vem junto. Com o coração na mão, mas sem deixar transparecer, Noel responde com determinação. Ele diz ao avô que vai seguir o mesmo caminho e se tornar um CR, com a bravura de um super-herói. Brandon, cheio de orgulho, avisa Noel que só ser um CR não basta, ele precisa ser o mais forte. Então, como se estivesse em um comercial de motivação, ele pede que Noel prometa que vai superá-lo, até porque não dá para deixar a lenda do avô no chinelo. Noel, com a força de vontade de um lutador de MMA, jura que se tornará o CR mais forte de todos. Brandon solta uma risada cheia de orgulho e diz que ama Noel. Mas, no instante seguinte, Brandon dá sua última respirada, e Noel grita de dor, como se tivesse levado um golpe de um monstro. Agora, já se passaram 2 anos desde aquele dia fatídico, e vemos que Noel cumpriu sua promessa de se tornar um CR. Ele está no meio da ação, enfrentando monstros como se estivesse em um jogo de videogame, e dá ordens para sua equipe como um verdadeiro comandante, mostrando que está pronto para dar uma surra nos inimigos e conquistar seu lugar no panteão dos grandes. Noel está lá, orgulhoso de ser o famoso suporte da equipe, conhecido como Falarino, a classe que é praticamente a piada do rolê. Afinal, quem não ama um bom Falarino? Depois de derrotar alguns monstros, a equipe de Noel começa a cortar os inimigos como se estivessem em um açougue, e Noel explica que os vampiros mais fracos não podem usar magia, mas a rainha deles tem um truque na manga. Ela consegue reproduzir rapidamente, como se estivesse fazendo cópias de uma fotocopiadora quebrada. Esses vampirinhos são fortes o suficiente para despedaçar um boi, então, sim, a situação não é das melhores. Enquanto a equipe planeja como lidar com essa ameaça, um vampiro atrevido ataca Noel, mas, com um toque de heroísmo digno de um filme, Tânia aparece e o salva bem na hora. A equipe discute a ideia de ir direto para a rainha e acabar com a festa dela, mas Noel faz uma pausa dramática e avisa que isso não é uma boa ideia. Ele explica que, como uma equipe de classificação C, seria mais inteligente focar nos filhotes de vampiro primeiro para aumentar as chances de vitória. A equipe sabe que Noel é a chave do sucesso deles, já que, como bufer do grupo, ele tem autoridade de dar ordens, mesmo que eles sejam de um nível mais alto. Graças à direção e às habilidades de Noel, eles conseguem enfrentar essa missão de classificação B. Enquanto isso, Noel reflete em silêncio sobre seu papel.
Ser um falarino significa que ele é especializado em suporte, usando suas palavras mágicas para aumentar as habilidades de combate da equipe. Porém, o ponto fraco é que ele mesmo não é lá essas coisas em combate e precisa depender totalmente de seus colegas. É por isso que a galera costuma zombar deles como a classe mais fraca. De repente, a rainha aparece do nada, liberando um gás venenoso que se espalha mais rápido que fofoca em um grupo de amigos. O caos está prestes a começar, e Noel e sua equipe vão precisar de toda a força e palavras de apoio que conseguirem para enfrentar essa nova ameaça. A confusão está armada, e Lloyd e Walter logo sacam que a prioridade é salvar Noel, porque, vamos combinar, sem os bufos dele, eles são mais fracos que uma gelatina em dia de calor. Tânia, como uma heroína de anime, corre junto com eles para resgatar Noel. Mas, no meio desse caos, ela acaba levando um golpe do monstro, como se tivesse se inscrito para um reality show de tortura. Sem os bufos de Noel, Lloyd e Walter se veem em apuros, e a vitória parece mais distante do que o Wi-Fi na zona rural. Desesperados, a equipe começa a implorar para Noel dar ordens. Ei, você é o falarino aqui, lembra? A raiva começa a subir dentro de Noel, que fica tão indignado que poderia causar um terremoto. Ele puxa sua arma, pronto para mostrar ao time que um falarino também sabe dar uma surra. Com seu talento de falarino, ele ativa sua habilidade tática, dando ordens que vão aumentar as capacidades dos membros em 25%. É como se ele estivesse distribuindo superpoderes em uma festa. Noel manda sua equipe, que parece ter um pouco de dificuldade em entender o básico, evitar um ataque e, em seguida, usa sua voz de batalha mágica para aumentar a velocidade de recuperação da estamina e da vida da galera. Ele instrui Tânia a lançar uma barreira sobre Lloyd e Walter, que estão prontos para entrar na luta e transformar aquele monstro em purê. Mas, como se as coisas não pudessem ficar mais loucas, eles percebem que mais monstros estão se aproximando, como se estivessem em uma convenção de criaturas malvadas. Tânia começa a entrar em pânico, e Noel, com a paciência de um professor de jardim de infância, usa sua habilidade pura de suporte para estabilizar a mente dela, como se estivesse tentando acalmar um gato enfurecido. Com um olhar determinado, Noel define um cronômetro de 74 segundos, como se estivesse preparando a grande jogada de um filme de ação, e declara que ele vai dar conta do recado. É hora de ver como um falarino pode brilhar no meio do caos e provar que, mesmo sendo a classe mais ridicularizada, ele pode se tornar a verdadeira estrela do show. Noel continua liderando a equipe como maestro de um show de rock, focando na matança dos pequenos monstros para que os outros possam se concentrar na estrela principal. Ele não para de instruir cada um sobre cada movimento, como se estivesse dando uma aula de dança, e diz para eles se prepararem para seu ataque mais poderoso. Enquanto isso, Noel usa suas habilidades de falarino para deixar todos os pequenos monstros atordoados, como se tivesse jogado uma bomba de confete. Agora, é hora de sacar sua arma mágica, a única que um falarino pode contar, sua pistola de gelo. Ele dispara um tiro de gelo para congelar os demônios, mas, como se tivesse sido abduzido por uma nave alienígena, um deles consegue escapar. E para complicar ainda mais, Noel só tem uma bala restante 43 segundos no cronômetro. Ele calcula que a besta vai chegar até ele em 23 segundos, o que significa que ele tem exatamente tempo suficiente para gritar para os amigos atacarem a estrela do show. Ele consegue passar a mensagem justo antes da besta atacar, e seus companheiros, que às vezes parecem ter o cérebro de um queijo suíço, soltam seu ataque. Tânia fica boquiaberta, não acredita que conseguiram vencer, mas seu sorriso desaparece quando ela percebe que Noel foi atingido. Mas, calma lá, não é bem isso que parece. Na verdade, Noel estava mais esperto que uma raposa. Ele desviou na hora certa, calculando com maestria que os filhotes de vampiro ficariam paralisados assim que a rainha caísse. A batalha termina exatamente como Noel previu, com a missão completada em 74 segundos. Seus colegas, impressionados, mas sempre prontos para uma piada, começam a provocar Noel sobre sua confiança excessiva e seu timing arriscado. Quem diria que um falarino poderia ser tão ousado? Eles brincam. E Noel, com um sorriso orgulhoso, se pergunta como pode ser o herói da história mesmo sendo suporte, porque no fundo, ele sabe que a verdadeira força vem de ser o falarino mais habilidoso do mundo. Noel, em um momento de nostalgia, se lembra de seu avô. Quando era criança, ele estava bem chateado por ser um falarino e sonhava em ser um guerreiro, igualzinho ao avô. O velho Brandon, como mestre Zen, o acalmou, prometendo que o talento dele ia brilhar mais que a luz do sol e que ajudaria Noel a se tornar o ser mais forte de todos os tempos. Avançando para o presente, Noel reafirma silenciosamente sua missão de superar o avô, mesmo sendo um falarino, a classe que a maioria das pessoas considera mais fraca que um pão amanhecido.
Em seguida, Noel explica que R, a capital do Império Van, é uma verdadeira usina de magia e tecnologia, tudo isso graças à pesquisa sobre as bestas. A cidade depende dos Seekers para protegê-la do abismo, e eles são tratados como heróis, quase como estrelas de rock, mas com mais armas e menos groupies. Depois de um dia intenso, a equipe se reúne para um banquete digno de nobres. Enquanto saboreiam a comida, Noel reflete sobre como, aos 15 anos, começou a procurar companheiros em RR, porque, vamos lá, como um falarino, ele não poderia sair por aí lutando sozinho. Walter, todo orgulhoso com a recompensa de $5.000 que ganharam, começa a falar sobre o progresso da equipe. Enquanto isso, Tanya e Lloyd sonham alto, sonhando em alcançar patamares maiores. Mas Noel, no seu canto, pensa que a equipe poderia se beneficiar de um explorador. Por ora, no entanto, ele se concentra em ganhar experiência com seu time atual. A conversa toma um rumo inusitado quando Walter, já um pouco alto, pergunta a Noel se ele está chateado com a recompensa. Ele não perde a oportunidade e começa a tirar sarro de Noel por se preocupar demais com dinheiro, afirmando que um CR deveria ser mais desapegado, como se estivesse falando sobre uma nova dieta de eliminação de calorias. Relaxa, Noel. O dinheiro é só um detalhe. Walter ri, enquanto Noel tenta não revirar os olhos, pensando que, na verdade, cada centavo conta quando você é um falarino tentando provar que pode ser mais do que apenas palavras. As palavras generosas de Walter sobre dinheiro acionam uma memória em Noel, fazendo lembrar algo que seu avô lhe disse uma vez. O velho Brandon, com seu jeito sábio e um toque de malícia, explicou que os Seekers precisam priorizar a grana para comprar os melhores equipamentos e suprimentos para a sobrevivência. Na verdade, ser chamado de ganancioso ou maligno é mais um sinal de sucesso do que de vergonha. O famoso Overdef ensinou a Noel que ele nunca deveria deixar os outros o menosprezarem, não importa o que pensassem. Voltando ao presente, Noel tenta insistir que não está chateado, mas Walter não se contenta e continua a criticar. A situação rapidamente vira um jogo de ping-pong verbal, onde Noel não perde a chance de tirar sarro da dependência de Walter da idade para ter autoridade. A experiência e a sabedoria vêm com a idade, ele debocha, mas a habilidade é tudo que importa para um CR. Walter fica furioso e começa a reclamar que Noel fica seguro na batalha enquanto os outros arriscam suas peles. Olha só, eu coloco minha vida em risco para proteger todos vocês, ele grita, como se estivesse em uma competição de quem tem a vida mais emocionante. Mas Noel não se intimida e continua a provocá-lo. A discussão esquenta, e Walter solta um "vou acabar com você". Com toda a intensidade de um vilão de filme B. Noel, com um sorriso desafiador, aceita o desafio. É como se eles estivessem em uma série de competições de força. No entanto, Lloyd, como pacificador do grupo, se intromete antes que a coisa chegue a um nível que nem o diretor do anime conseguiria consertar. Ele lembra aos dois que são todos camaradas, e sugere que eles dividam a recompensa e chamem isso de uma noite de sucesso. Isso consegue acalmar a tensão entre eles, e a equipe, mais unida do que nunca, se prepara para o próximo desafio, rindo das suas próprias rivalidades enquanto se divertem. Afinal, é no calor da batalha e nas risadas que a verdadeira amizade se forma. Após completar a missão, a equipe se depara com uma grana que, se somada, dá apenas $2.500 para cada um, depois de pagar uma ané do clã. Tanya, com a expressão de quem acabou de morder um limão, fica decepcionada com o pagamento, achando que era pouco para o trabalho duro que tiveram. Lloyd tenta consolar a amiga e explica que, embora a missão tenha sido desafiadora, trabalhos como esse são raros e que, em breve, eles vão fazer mais dinheiro quando pegarem um outro serviço. Mas Noel, o cético do grupo, rapidamente joga um balde de água fria na animação de todos. Ele aponta que, ao contrário dos clãs oficiais, eles não recebem missões diretamente do país, o que limita suas oportunidades e, claro, o que entra na conta bancária. Ele menciona que missões como essa são uma espécie de unicórnio para Seekers independentes como eles, e que a vida fica ainda mais difícil sem fazer parte de um clã. Lloyd, com cara de quem acabou de descobrir que a conta de luz não foi paga, atualiza o grupo sobre suas economias totais, um pouco mais de $100.000. Sem hesitar, Noel já lança uma proposta digna de um reality show. Vamos usar esse dinheiro para montar nosso próprio clã. Lloyd, fazendo cara de não acredito que você falou isso, alerta Noel de que criar um clã exige pagar ao país a bagatela de $200.000, bem mais do que eles têm no bolso. Noel, com a determinação de um herói de anime, responde confiante, dizendo que está disposto a cobrir os $80.000 restantes com suas economias. É como se ele estivesse pronto para se tornar o CEO do clã dos sonhos. Sua determinação brilha mais que a luz do sol, e ele acredita que estabelecer um clã vai libertá-los de ficarem pegando trabalhos de segunda mão, quase como se estivessem comprando a liberdade de serem seus próprios chefes.
A equipe se entreolha, meio cética, meio empolgada, pensando que, quem sabe, essa ideia maluca de Noel pode mesmo levá-los a grandes aventuras. E Noel, cheio de entusiasmo e determinação, está decidido a crescer e se destacar, ignorando os avisos de Lloyd sobre os altos custos de alugar uma base de operações na capital. Ah, deixa disso, ele diz, já tem uma dica de um lugar baratinho. Lloyd, com uma sobrancelha levantada e um olhar desconfiado, não consegue esconder suas dúvidas sobre a capacidade deles de gerenciar um clã. Ele aponta que eles ainda são um time C jovem e inexperiente, como se estivesse falando sobre um grupo de crianças brincando de esconde-esconde. Vocês não estão prontos para essa responsabilidade, ele insiste. Noel, com o espírito de um verdadeiro líder, desafia essa mentalidade. Quando, exatamente, você acha que estaremos prontos? Ele pergunta, como se estivesse em um debate filosófico. Se não agirmos agora, vamos continuar presos na categoria C para sempre. Ele defende que a experiência vem da prática, e não de ficar esperando um sinal divino de que estão prontos. Mas Lloyd, o voz da razão, ainda não está convencido. Ele adverte que, sem a confiança do país, não vão conseguir os trabalhos bem pagos que tanto precisam para ter sucesso. Noel, com um sorriso astuto, rebate: ei, nossa juventude, beleza e força são ativos que o país valoriza. Eles querem mais CEkers, e um CR de sucesso é visto como um ídolo e um herói. Ele levanta a bandeira do otimismo, afirmando que sua aparência e habilidades vão ajudá-los a se destacar no cenário competitivo. E, como se isso não fosse o suficiente, ele até menciona como assinar contratos com empresas poderia garantir patrocínios e uma grana extra. É como se ele estivesse planejando um desfile de moda e batalha ao mesmo tempo. O entusiasmo de Noel começa a contagiá-los, e mesmo que a ideia pareça maluca, a faísca de esperança e ambição começa a brilhar entre eles. Afinal, quem não gostaria de ser o próximo grande herói da capital? Confusão com a ideia, não consegue entender como a beleza pode mudar a vida deles. Walter, ainda em choque, arregala os olhos, pensando que ser bonitão poderia fazer com que o país os tratasse melhor. Peraí, você tá dizendo que meu rosto bonito pode ser um superpoder? Ele pergunta, um tanto incrédulo. Mas Noel, cheio de confiança, responde, claro, olha só para você. Mesmo com suas imperfeições, você tem um charme que poderia ajudar a melhorar a imagem do nosso clã. Com isso, Walter, que estava mais cético que um gato em um banho, acaba sendo convencido pelo discurso de Noel. Ele, cansado de fazer bicos e trabalhos de segunda mão, finalmente se junta à ideia de formar um clã. Status, fama e dinheiro. Isso soa bem, ele diz, piscando. E, em um momento de pura genialidade, faz uma piada bem sem vergonha sobre usar seu novo status para atrair mulheres. Tânia não perde tempo e o repreende com uma expressão de desaprovação, fazendo Walter se encolher como um gato que levou um banho frio. Com Walter na equipe, Noel se vira para Lloyd, buscando a opinião dele. Quando Noel revela que, se eles não concordarem em formar um clã, ele está pronto para deixar o grupo e levar sua parte das economias, é como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em todos. EAI, galera. Tenho um sonho de me tornar o maior CR de todos os tempos, até superando meu avô, o lendário Overdef. Ele afirma com a determinação de um herói de ação. Lloyd, atordoado com a convicção de Noel, sabe que esse é um assunto em que ele não pode ceder. Depois de pensar um pouco, ele concorda, reconhecendo que essa decisão teria que ser feita mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, Tânia ainda está ali, tentando entender se isso tudo é uma grande brincadeira ou se eles realmente estão prestes a embarcar na maior aventura de suas vidas. O que poderia dar errado, não é mesmo? Lloyd, em um estado de incredulidade, tenta convencer Tânia de que a decisão deles estava escrita nas estrelas. Ah, não se preocupe. Sempre foi esse o caminho que deveríamos seguir, ele diz, com a confiança de um gato que acaba de derrubar um vaso e ainda acha que está tudo bem. Ele sugere que eles deixem as discussões sobre os detalhes para mais tarde, quando todos estiverem mais descansados e, claro, longe de toda aquela bebida que eles tomaram. O grupo concorda em se reunir em 2 dias para finalizar os planos. Enquanto todo mundo começa a sair, Tânia para Noel, mas, no fim das contas, só consegue dizer um simples tchau. Na manhã seguinte, Walter, como uma verdadeira bola de energia, corre até Noel, descontrolado e afirmando que Lloyd e Tânia os traíram. A notícia deixa todo mundo balançado e com uma sensação de o que vamos fazer agora. De acordo com a carta, parece que o Lido enfiou todo o dinheiro dele em umas moedas meme e afundou de cabeça nas dívidas. Para pagar tudo, ele usou o dinheiro do grupo inteiro. Então ele e a Tânia deram no pé antes que alguém descobrisse. O Noel começou a rir feito maluco, mas o Walter lembrou que eles tinham acabado de ser traídos.
Só que o Noel nem ligou, estava curtindo o fato de que o poderoso Lloyd tinha se dado mal. Ele parecia um completo idiota. Noel então diz pro Walter rir também. O Walter explica que ele conseguiu uma dica de um bom trabalho e queria contar para o grupo antes que alguém pegasse missão, mas quando foi falar com Lloyd, a casa dele já estava vazia e só encontrou a carta. O dono do local contou que o Lloyd tinha partido na noite anterior. Noel deduz que eles escaparam da cidade antes dos portões fecharem. Walter encontrou a carta antes do planejado por Lloyd, o que dá ao Noel tempo de ir atrás deles. Ele deduz que os traidores estão a pé, porque alugar um cavalo deixaria rastros, então devem conseguir alcançá-los. O Walter está ansioso para ir e apressa o Noel. Ele quer dar um soco bem no meio da cara do Lloyd, porque é a única coisa que vai aliviar sua raiva. Noel tira sarro de Walter por achar que tudo vai ficar bem só porque ele vai dar um soco no Lloyd. Mas Noel deixa claro que não tem volta depois de uma traição dessas. Ele declara que não se trata apenas de pegar eles e bater um papo. No pior dos cenários, Noel está preparado para lutar até a morte. Walter fica chocado, mas Noel só quer que ele se certifique de que consegue derrotar o Lloyd numa briga. Walter está confiante de que pode, desde que tenha o apoio do Noel. Só que ele leva um susto quando percebe que também vai ter que lutar contra Tanya. Noel explica que o Lloyd provavelmente achou que eles não iriam atrás deles, já que não conseguiriam recuperar o dinheiro de qualquer forma. Walter se pergunta se isso significa que eles vão ter que desistir, mas Noel diz que é exatamente o contrário. Noel tem um lema: retribuir amigos e inimigos 1000 vezes mais. Então, Noel manda Walter se equipar, e Walter fica intrigado, se perguntando por que eles foram parar no clube dos orcs. Noel não responde, só chama Walter de completo idiota, mas também de um excelente guerreiro. O ponto de Noel é que cada um tem sua área de expertise, então Walter precisa deixar o planejamento com ele. Ao entrar, Walter fica chocado quando Noel anuncia para todo mundo no clube que seu grupo foi traído. Ele declara que quer que os traidores sejam encontrados e capturados, então oferece uma recompensa de $220 mil. Walter fica se perguntando por que o Noel tinha que contar para todo mundo, mas Noel explica que faz parte do plano dele. Um grupo se prontifica a aceitar a oferta, e Noel garante que vai pagar se eles tiverem sucesso. Ele passa os detalhes, e o Furry com seu grupo saem correndo para caçar os traidores. O clube esvazia rapidamente, com todo mundo querendo pegar o trabalho, e Noel começa a pensar se cometeu algum erro. Nesse momento, um cara se aproxima pedindo para falar com ele, e Noel logo percebe que seu plano funcionou. Acontece que esse cara viu o Lloyd e a Tanya quando estava voltando de um trabalho. Walter exige saber onde eles estão, mas o sujeito se recusa a falar sem receber algum dinheiro primeiro. Noel, sem perder tempo, oferece apenas metade da recompensa, já que o cara claramente não tem capacidade de pegar os traidores sozinho. O sujeito tenta negociar por mais grana, mas Noel não cede nem um centavo e até ameaça ir embora. Ele já analisou o cara e sabe que ele não está em posição de recusar dinheiro fácil. Pressionado, o sujeito cede e conta mais: os traidores estão indo. Noel instrui Walter a esperar no portão com o sujeito e o grupo dele, enquanto Noel tem outros assuntos para resolver primeiro. Mas ele não conta para Walter o que é. Depois de um tempo, Noel está pronto para ir, e Walter se pergunta se Noel realmente consegue derrotar Lloyd e Tanya. Sem hesitar, Noel responde que sim, e que não vai mostrar nenhuma piedade, nem que isso signifique acabar com as vidas deles. Surpreendentemente, Noel explica que ele pensa em tudo, e que já tinha um plano reserva caso fosse traído por algum aliado. Walter fica chocado ao perceber que isso significa que Noel nunca confiou totalmente neles, mesmo sendo amigos próximos. Noel explica que confiar em alguém não significa ter fé cega. Ser crítico sobre em quem confiar é o básico para montar qualquer grupo. Walter está pronto para ir, mas Noel percebe que ele ainda está mole. Walter não está tão comprometido quanto parece, e Noel prevê que o que está prestes a acontecer vai ser muito doloroso para ele. Enquanto isso, vemos os traidores. Lloyd garante a Tanya que Noel não vai atrás deles, pois sabe que não tem como recuperar o dinheiro. Mas eles ficam, é claro, chocados quando Noel aparece bem atrás deles. Os outros saem do esconderijo, e Noel usa seu poder da conversa para impedir os traidores de se mexerem, declarando que esse golpe se chama uivo paralisante. Ele ainda cutuca, dizendo que Lloyd estava sendo descuidado demais. Walter, furioso, exige respostas, mas Noel o acalma e começa a fazer suas próprias perguntas de forma tranquila. Isso leva a conclusões próprias, e Lloyd fica chocado quando Noel deduz que a história do investimento era uma grande mentira. Na verdade, Lloyd estava viciado em apostas, perdeu feio e afundou em dívidas com pessoas suspeitas.
Lloyd começa a se desculpar quando a verdade finalmente vem à tona, mas Walter perde a cabeça e lembra Lloyd que eles arriscaram suas vidas inúmeras vezes por aquele dinheiro. O viciado em apostas rebate e aponta que nenhum deles faz ideia de como é difícil ser o líder. Todos jogam o peso da liderança nas costas dele, mas também querem os privilégios quando lhes convém. Lloyd continua se defendendo, mas Noel logo cala a boca dele. Ele aponta que foi o próprio Lloyd que quis ser o líder desde o começo, então não pode reclamar agora de como é difícil. Noel faz ele pagar pelos erros, e Lloyd implora para que ele pare. Todos ficam horrorizados enquanto Noel continua a espancar Lloyd sem piedade, declarando que ele pode se desculpar depois de levar mais 1000 golpes. Tanya implora para que Noel pare de chutar Lloyd, mas fica apavorada quando Noel, sem piedade, se pergunta se ela quer ser chutada também. Noel não discrimina mulheres, e quando se trata de punição, ele não vai pegar leve. Ele não quer ouvir nenhuma desculpa e usa seu poder da conversa para forçar Tanya a confessar que estava envolvida nas apostas com Lloyd. Ela admite ter usado também o dinheiro do grupo, mas joga toda a culpa em cima do Lloyd. Tanya também é uma viciada em jogos e diz que eles poderiam ter ganhado muito dinheiro se Lloyd a tivesse deixado apostar mais. A habilidade de Noel, chamada confessar, força a pessoa a dizer a verdade, e quando ele libera a mente de Tanya, ela fica furiosa. Ela aponta que é ilegal usar habilidades de controle mental para ganho pessoal, e que Noel poderia ir para a cadeia por isso. Noel concorda que isso geralmente é verdade, mas lembra que Lloyd e Tanya são criminosos que desviaram fundos do grupo. A lei imperial permite o uso de habilidades de controle mental quando é para fazer criminosos confessarem seus crimes. Noel está absolutamente aterrorizante e diz para Tanya que os únicos que vão para a cadeia serão eles. Desvio de fundos é punível com 10 anos de trabalho forçado, então Noel os parabeniza por terem jogado suas vidas fora. O sujeito de antes. O sujeito de antes está pronto para receber o pagamento, mas fica impaciente quando Noel diz para ele esperar. Sem a menor cerimônia, Noel o joga no chão, recusando-se a deixar esse lixo tocá-lo, e manda o coitado sentar e aguardar. O cara não engole o insulto facilmente, mas Noel o silencia com um soco bem no peito. Uma rápida lembrança revela que o vovô de Noel ensinou a técnica de socar as pessoas direto no coração, para paralisá-las temporariamente. Esse golpe permite que até os mais fracos derrubem os lutadores mais fortes. Diferente de outras classes, faladores como Noel não têm como se fortalecer com magia ou bufos, então o vovô lhe ensinou esse movimento para que ele pudesse se defender. Nesse momento, a pessoa que Noel estava esperando finalmente chega, e todos ficam chocados ao ver que é Foshio, o traficante de escravos, líder de uma das maiores máfias da capital, a temida família Lano. Foshio comanda uma subfamília e é conhecido por seu comportamento alegre, mas também por ser cruel de maneira assustadora. Ele é a personificação do Dois Caras, por isso as pessoas o chamam de o Palhaço Louco. Walter percebe que essa é a tal negociação que Noel estava cuidando antes de saírem. Noel sabia que Tanya e Lloyd não teriam nenhuma moeda dos fundos do grupo sobrando, então fez um acordo com Foshio para recuperar o que foi perdido. É aí que Noel decide que vai vender Lloyd e Tanya como escravos. Tanya, claro, se recusa a aceitar essa ideia, então Noel, com aquele sorriso maligno, oferece uma alternativa gentil, entregá-los à polícia militar. A diferença: trabalhar nas minas por 10 anos, onde, segundo Noel, a taxa de sobrevivência é de míseros 2%. Ele ainda solta: ser escravo não parece tão ruim agora, né? Vai que vocês têm sorte e acabam com um mestre bonzinho. Foshio, o traficante, faz sua avaliação e, com um sorriso de espertalhão, oferece apenas 60 mil pelas 2 joias problemáticas. Ele explica que, normalmente, pagaria mais, mas algo grande está prestes a acontecer na capital. Uma certa igreja vai emitir uma ordem obrigando os ricos a cortarem gastos com luxos, e esbanjarem escravos chamaria a atenção da igreja. Noel não fica nada feliz ao perceber que nem a máfia pode desafiar a igreja. Foshio acha que Noel vai aceitar o preço, mas sua cara derrete quando Noel, sem perder a compostura, solta que só venderá o casal por 110 mil. Foshio reclama, e Noel, com seu jeito sagaz, aumenta o valor para 120 mil. Mais protestos. O preço sobe para 150 mil. Agora sim, as verdadeiras cores de Foshio começam a aparecer. Sua voz engrossa e ele começa a ameaçar. Foshio, furioso, ameaça abrir Noel ao meio e alimentar seus órgãos aos porcos. Mas Noel é um gênio da lábia. Ele sugere que, se Foshio pagar os 150 mil, Noel espalhará que, na verdade, Foshio pagou 300 mil pelos dois. Com isso, o valor de mercado deles aumentaria, e Foshio poderia revendê-los por uma fortuna.
Noel argumenta que, sendo jovens e atraentes, Lloyd e Tanya facilmente valeriam 900 mil para os ricos dispostos a pagar. Foshio só precisaria pagar a Noel os 150 mil, e o lucro ficaria todo com ele. Foshio hesita, alertando que, se essa armação fosse descoberta, ambos estariam em perigo. Noel, no entanto, lembra que Foshio vive de negócios arriscados. Foshio, impressionado com a ousadia de Noel, comenta que sempre soube que Noel era inteligente, mas não fazia ideia de que ele era tão louco. Ele até convida Noel para se juntar à sua família mafiosa e oferece um papel de liderança. Noel recusa, mas Foshio acaba concordando em pagar os 150 mil pelos traidores. Antes de selar o acordo, Foshio faz uma ameaça assustadora ao pobre informante para garantir que ele fique de boca fechada. O pagamento é feito, e Noel recebe o valor, mas Tanya, desesperada, implora por misericórdia. Ela tenta tocar o coração de Noel, lembrando de que eram amigos, mas Noel, implacável, a chama de traidora e se despede com frieza. Desesperada, Tanya se volta para Walter, buscando alguma forma de redenção. Tanya, em um ataque de desespero, se vira para Walter, implorando por ajuda. Ela lembra que ele deveria estar apaixonado por ela, mas a frustração toma conta. Em um momento de raiva, ela o insulta, chamando-o de covarde, enquanto levada embora, deixando a situação ainda mais tensa. Com o negócio encerrado, Noel paga ao pobre informante seus 10 mil, que tenta insultá-lo por ser tão cruel. Noel, impassível, responde que ele deveria aprender a controlar suas emoções. O homem o chama de diabo, mas isso não atinge Noel. Em vez disso, ele pretende usar essa notoriedade para se forjar como o mais forte do mundo. Mais tarde, Noel chega ao portão para se despedir de Walter. Eles já haviam conversado antes, pois Walter estava pensando em desistir de ser um CR. Noel garantiu a ele que, embora fosse a pessoa mais idiota que já conheceu, Walter era também um grande guerreiro, o melhor que ele conhecia. Noel desejava que os dois reconstruíssem seu grupo do zero. No entanto, Walter decide abandonar completamente a vida de CR. Noel deixa um presente de despedida para Walter, que fica confuso, tentando entender se Noel tem um coração ou não. Ele se pergunta se Noel sabia que, na verdade, ele era quem Tanya amava. Mas, no fundo, Walter sabe que Noel não está em busca de amor, ele só se importa com força e poder. Walter reflete sobre como o grupo costumava ser feliz, lamentando a queda de sua amizade e a destruição do que construíram juntos. Walter se despede dramaticamente, dizendo adeus ao melhor membro de equipe que já conheceu. A tristeza em sua voz ecoa, refletindo a dor de perder não apenas um aliado, mas um amigo. Após essa despedida emocional, Noel se vê sozinho, imerso em seus pensamentos. Ele percebe que terá que começar tudo de novo, do zero. Enquanto observa o ambiente, seus olhos caem sobre algumas peles de serpente próximas. A expressão de Noel muda instantaneamente. Ele se recorda de que as cobras trocam de pele para crescer e se fortalecer. Essa metáfora ressoa profundamente com ele. Assim como as serpentes, Noel também precisará se reinventar e se fortalecer. Com essa determinação renovada, ele afirma que, a partir de hoje, o Blue Empire renascerá com uma nova identidade. Noel está pronto para enfrentar os desafios que virão, com uma sede insaciável por poder e crescimento. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos.